Gravando. Etapa 20, professor Fábio de inglês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de inglês. Nossa aula de hoje será sobre advérbios de modo e advérbios de frequência, certo? Então, adverbs. An adverb can modify and describe a verb. Um advérbio pode modificar e descrever um verbo. An adverb tells more about a verb. Um advérbio conta mais sobre um verbo. Many adverbs end with the suffix li, ili and ali. Muitos advérbios terminam com os sufixos li, ili e ali. Então, inicialmente, estudaremos os advérbios de frequência. Frequent adverbs. Em minha primeira aula de inglês, na TV Câmara, eu mostrei aqui o posicionamento dos advérbios de frequência. Eles ficam sempre entre o sujeito e o verbo. Certo? E, como eu falei também, além de frequência, também indica rotina. 100%, 100%. Always, always represent 100%. Usually, 90%. Usually represent 90%. Usualmente, representa 90%. Always, sempre, representa 100%. Frequently, 8%. Frequently, represent 8%. Frequentemente, representa 80%. Often, represent 70%. Frequentemente, né? Também representa 70%. Sometimes, algumas vezes. Sometimes represent 50%. Occasionally, represent 30%. Ocasionalmente, representa 30%. Seldom, represent 10%. Rarely or hardly ever, represent 5%. Raramente ou dificilmente, representa 5%. And finally, never, represent 0%. E finalmente, nunca, que representa 0%. Na frase aqui, ó, eu tenho I always go shopping after work. Eu sempre vou fazer compras depois do trabalho. Então, vocês estão vendo aí, ó, always ficou entre o sujeito e o verbo, né? Indicando assim uma frequência, uma rotina. I always go shopping after work. Eu sempre vou fazer compras depois do trabalho. Frequent adverbs are very common when we are describing a frequency or a routine. Advérbios de frequência são muito comuns quando nós estamos descrevendo uma frequência ou uma rotina, certo? Toda vez que eu for descrever uma rotina ou uma frequência, eu vou usar o advérbio de frequência. Frequent adverbs are very common when we are describing a frequency or a routine. Advérbios de frequência são muito comuns quando nós estamos descrevendo uma frequência ou uma rotina. In the example above, no exemplo acima, I always go shopping after work. Eu sempre vou fazer compras depois do trabalho. Always represent 100%. Sempre representa 100%. More examples. Julie sometimes plays volleyball at the beach. Julie algumas vezes joga vôlei na praia. Então você vê aí que Julie não está assim com o físico definido ainda, né? Que raramente ou algumas vezes ela joga vôlei. É isso? Então, sometimes aí, ó, está entre Júlia e o verbo jogar, que está na terceira pessoa, acrescido do S, da terminação S. Então, Júlia algumas vezes joga vôlei na praia. Então, sometimes represent 50%. Algumas vezes representa 50%. No outro exemplo, Peter occasionally drinks Coke at school. Peter ocasionalmente bebe coca na escola. Então, occasionally represent 30%. Ocasionalmente representa 30%. Não é toda vez. Então, eu tenho uma notinha aqui, ó.
These frequent adverbs are placed between the proper names and the main verbs. Estes advérbios de frequência estão posicionados entre os nomes próprios e os verbos principais. Toda vez que eu for usar os advérbios de frequência, eles ficarão entre o sujeito e o verbo, em frases afirmativas, indicando assim rotina ou frequência. Agora estudaremos os advérbios de modo. Adverbs of manner. Advérbios de modo. Adverbs of manner are made up by adding some suffix li, ili and oli. Alguns advérbios de modo são constituídos pelo acréscimo dos sufixos li, ili e oli. Por exemplo, o adjetivo perfect. Perfect foi adicionado o sufixo li, né? Então, com esse fenômeno aí, mudou a classe gramatical da palavra. Anteriormente era um adjetivo, passou a ser um advérbio de modo. Como eu sempre digo, toda derivação sufixal muda a classe gramatical da palavra. Perfectly, advérbio de modo. Perfect, adjective. Então vai ficar assim, ó. Perfect, adjective, plus li, suffix, equals to perfectly. Então o perfeito mais o li vai dar origem a um advérbio de modo. Toda vez que o adjetivo terminar em y e for seguido de uma consoante, eu vou tirar o y e acrescentar ili. É o caso de happy. Happy, né? Feliz? Então, quando eu faço isso, vai se transformar em um advérbio de modo. Happily, felizmente. Ok? Então, in this case, we drop out while and we add ili to make a manner adverb. Neste caso, nós tiramos o y e acrescentamos ili para fazer o advérbio de modo. Ok? Então, quando o adjetivo terminar em ic, você vai fazer o seguinte, você vai acrescentar oli. Por exemplo, dramático, dramatic, mais oli equals to dramatically. Dramático mais oli fica dramatically, dramaticamente. Ou seja, saiu de adjetivo e foi para advérbio de modo. Ou seja, mudou de classe. O outro exemplo, tragic, trágico, adjetivo, mais oli fica tragically, né? Tragicamente, advérbio de modo. Então, eu tenho essa nota aí, ó. After IC and we add oli. Depois da terminação IC, nós acrescentamos oli. Ok? Rewrite the sentence and place the frequent adverb. Reescreva as frases e posicione os advérbios de frequência. Então, como eu falei, os advérbios de frequência ficarão entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, Alice studies Portuguese at school. Essa é a frase inicial. Alice estuda português na escola. E lá no final tem o quem? Sometimes. Então, sometimes vai ficar onde? Sometimes vai ficar entre Alice e o verbo estudar na terceira pessoa. Então fica Alice studies Portuguese at school. Ok? Paul read his science fiction books. Paul lê seu livro de ficção científica. E lá no final tem um often, que é um advérbio de frequência. Então fica Paul often reads his science fiction books. Na letra C eu tenho Raymond e tenho never, que é o advérbio de frequência. Raymond helps his mother. Então, Raimundo sempre ajuda sua mãe. Então vai ficar Raymond never helps his mother. Raymond nunca ajuda sua mãe. Aluska plays basketball at school. A Aluska sempre joga basquete na escola. Então fica Aluska always plays basketball at school. A Aluska sempre joga basquete na escola. E a última frase, I walk around my house in the evenings. Eu caminho em volta da minha casa ao
dos entardeceres, né? O período da noite. I usually walk around my house in the evenings. Então aqui eu tenho as respostas, certo? Quem conseguiu fazer ficou dessa forma. Answers. Alice sometimes studies Portuguese at school. Alice algumas vezes estuda português na escola. Paul often reads his science fiction books. Paul frequentemente lê seus livros de ficção científica. Para a ficção científica, eu posso também dizer sci-fi. Sci-fi. As abreviações de science e fiction. Sci-fi. Ou eu digo science fiction book, ou então sci-fi books. Ok? Raymond never helps his mother. Raymond nunca ajuda sua mãe. Aluska always plays basketball at school. Aluska sempre joga basquete na escola. E finalmente, I usually walk around my house in the evenings. Eu sempre caminho em volta da minha casa nas noites, né? No período da noite. No exercício 2, vocês irão converter os adjetivos em advérbios de modo. Eu tenho painful. Painful é o quê? Doloroso. Então vai ficar painfully, né? Dolorosamente. Soft, suave, macio, né? Então, softly, suavemente. Easy, fácil. Easily, facilmente. Poisonous, venenoso, venenosa. Poisonously, venenosamente. Aquele exemplo que eu falei, quando termina em IC, né? Tragic, trágico, vai ficar tragically. Dramatic, dramatically, né? Tragicamente e dramaticamente. Heavy, né? Pesado, vai ficar heavily, pesadamente ou densamente. Então aqui eu tenho as respostas que vocês podem conferir, certo? Painful ficou painfully. Soft, softly. Easy, termina em Y, então eu tiro o Y e acrescento illy, easily. Poisonous, poisonously. Tragic, tragically. Dramatic, dramatically, né? Tragicamente, dramaticamente. E finalmente, heavy, que é pesado, fica heavily, densamente. Então eu tenho essa música aí, ó, de Rod Stewart. I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. Eu não quero falar sobre isso. Essa música marcou os anos 80 e 90, certo? Fez muito sucesso e vale a pena vocês verem novamente, escutarem novamente e acompanhar o clipe. Então, eu vou deixar vocês acompanhando o clipe e na volta eu faço algum comentário.
ter contribuído com a aula de hoje e com a canção também. E essa é a minha última participação na TV Câmara no ano de 2020. Espero que com minhas aulas vocês tenham aprendido bastante, certo? E com certeza em 2021 estaremos aqui de volta. Esse projeto foi uma grande iniciativa do prefeito Luciano Cartacho e do secretário de Educação, professor Gilberto, junto com a parceria de Jô e toda a equipe aqui da TV Câmara, os professores da rede municipal. E Merry Christmas and Happy New Year.